1 a 3. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo final. Falaremos disso se Deus nos permitir. Te louvamos, agradecidos a Ti pelo tempo em que podemos Te adorar, em espírito e em verdade. Queremos continuar Te adorando, agora engrandecendo o Senhor através da Sua palavra. Senhor, fala conosco. Espírito Santo, somos carentes da Sua graça nessa noite, dependentes de Ti para nos ensinar a Tua palavra, nos explicar a Tua palavra e trazer uma aplicação aos nossos corações nessa noite. Carecemos de Ti, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Nós temos olhado para Hebreus, e Hebreus é uma carta que trata muito sobre o progresso da vida cristã. Então, o encargo do escritor aos Hebreus é direcionar essa igreja que já existia há pelo menos 7 anos. E o escritor vai tratar sobre a superioridade de Jesus Cristo. Que Cristo é superior a todas as coisas. Então, nós já andamos o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, né? E o capítulo 5 foi, assim, algo muito belo para a gente entender que nós não somos chamados como cristão para vivermos estagnados, parados. Na verdade, a vida cristã é uma vida de progresso. Ou numa linguagem mais paulina, em Filipenses 2,12, Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ele diz, né, porque é Deus quem opera em nós o querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Então somos chamados para crescer. Ainda em Filipenses, Paulo diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, capítulo 3, eu avanço, né, para as que diante de mim estão. E Paulo diz, né, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então somos chamados para ir, irmãos, para ir adiante, para prosseguir. E Paulo aqui advertindo os cristãos, porque havia passado 7 anos de caminhada cristã, conhecendo o Senhor, a vida do Senhor, a vida da igreja, a comunhão da igreja, e agora os cristãos estavam querendo deitar numa rede. É muito perigoso, irmãos, quando a gente esquece que somos chamados para crescer espiritualmente e a gente estagna. E Paulo diz, olha, é difícil, porque ele usa uma expressão grega que ele identifica esses cristãos hebreus que não estavam amadurecendo. Ele usa a expressão népios. Ele fala, eu quero falar para vocês como pessoas espirituais, mas vocês são népios. Que transliterando, essa palavra significa crianças. Né? Não é interessante Paulo usar essa expressão? Vocês são crianças, mas já tinham passado 7 anos. Eu acredito que alguém na caminhada cristã, né, com 6, 7 anos, já devam ser mestre. Já devam estar ensinando a palavra no seu lar, irmãos para irmãos, irmãs para irmãs. Então Paulo se depara com cristãos infantis, cristãos que não prosseguiram, cristãos que não avançaram, cristãos que, depois de 7 anos, continuaram como bebês. Como Paulo diz em 1 Coríntios 3, leite vos dei a beber porque vocês não poderiam suportar uma comida sólida. E hoje, irmãos, às vezes não é diferente. Deus espera que a gente ensine no nosso lar os nossos cônjuges, os nossos filhos. E a maioria das pessoas acham que quem tem que educar os filhos é a escola. Não, irmãos. É na nossa casa que a gente ensina a palavra. Se lembra de Timóteo? Timóteo, você que desde a infância conhece as Sagradas Escrituras. Ele aprendeu por 2 pessoas.
a sua vó Eunice e a sua mãe Lloyd. Então, Timóteo tinha um berço cristão, mas Timóteo avançou na espiritualidade. Timóteo cresceu. Então, irmãos, nós somos chamados a crescer espiritualmente. Não se conforme com a experiência que você tem hoje com o Senhor. Queira mais, amém? Busque mais, deseje mais. Busque mais a presença do Senhor. Queira mais relacionamento, mais vida cristã, mais vida piedosa, mais vida de oração, mais vida de reunião, mais vida de leitura bíblica. Não se conforme, irmãos, a deixar a comunhão dos santos. Hebreus 10, 25 diz, não deixemos de reunir como igreja, como alguns têm feito, mas nós devemos nos reunir. E o escritor aos Hebreus diz, por que a gente reúne agora em grupo pequeno, um grupo maior, ou numa conferência, ou num congresso? É porque Paulo diz, o dia do Senhor está próximo, irmão. Eu acho que não há dias que mais apontam para a vinda do Senhor do que esses últimos dias. É um calor extremo, é a política que dá errada, é a educação que está dando errada, é os países dando errado, é guerra no Extremo Oriente. Irmãos, é hora de a gente acordar e buscar o caminho da maturidade. A gente precisa crescer, avançar, largar as coisas de menino, largar as coisas da infantilidade. Então, aqui no capítulo de número 6, o escritor aos Hebreus está diante dessa igreja, que não avança, mas ele tem uma expectativa, ele diz, olha, será que de novo eu vou ter que voltar aí depois de 7 anos e ensinar para vocês os princípios elementares dos fundamentos da fé, dos alicerces da fé? Será que eu vou ter que ensinar o beabá da fé de novo? De novo vocês vão ter que aprender o A da fé, o B da fé, o C da fé, o E da fé, o F da fé, o abecedário da fé. Irmãos, acordem! Aqui há uma advertência paulina para nós. Paulo está dizendo, olha, é tempo de crescimento. Mas aqui os hebreus, eles haviam esquecido o caminho do crescimento. E a abordagem de Paulo é justamente essa, vocês precisam crescer espiritualmente. Eu acho que não há uma era de tanta pequenez espiritual, tão pouca oração, tão pouca piedade, tão pouca vida da igreja, tão pouca vida de comunhão, falta de amor fraternal. E aqui Paulo mostra que os cristãos hebreus precisar, ele diz assim, ele usa o termo, vocês precisam, olha que lindo, Paulo diz, vocês precisam avançar para o que é perfeito. No grego a palavra é teleios. Teleios, no original, significa maturidade, perfeição e aquele estágio final da nossa caminhada cristã. Irmãos, essa é a era da gente buscar o caminho da maturidade, amém? Amém. Da perfeição em Cristo. Amém. Não se conformar com a experiência que nós temos hoje, é Efésios 4,13, quando Paulo diz assim, até que todos cheguemos a um. Por que não temos unidade visível hoje na igreja? Tem pouca unidade entre nós, porque falta crescimento, falta maturidade, falta espiritualidade, falta devoção, falta oração, falta piedade, falta crescimento, irmãos. E Paulo diz a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Aí Paulo diz é o varão perfeito. O perfeito varão, irmãos, é Jesus e é a finalidade para onde nós estamos indo. É para Cristo, irmãos. Crescer é mais Cristo de manhã, mais Cristo de noite, mais Cristo pela madrugada. É a presença de Cristo que Deus espera de nós, irmãos. Paulo diz Cristo em nós,
a esperança da glória. Ele diz: estou crucificado com Cristo. E a vida que agora eu vivo pela fé do Filho de Deus. Aí Paulo diz assim: não sou mais eu quem vive, mas quem, irmãos? Cristo, aleluia! O perfeito varão é mais Cristo em nós. É quando João Batista falou em João 3,30 que ele cresça e que ele diminua. Esse é o filho varão, é mais Cristo. Eu gosto muito da experiência de Lutero, quando chamado na dieta de Worms para abandonar o que ele havia escrito e o que ele havia falado. E diante daquela cúpula romana, Tetzel falou para ele: não, é só você abandonar essas coisas e se retratar que a igreja mãe vai te receber. Que ousadia, igreja mãe. E falou: mas Lutero, me explica uma coisa, se nós tirarmos as indulgências da igreja, o que nós vamos dar para os cristãos? Lutero virou para Tetzel e falou: nós vamos dar Cristo. Amém, irmãos? Amém. Se tirar a estrutura da igreja, o que nós vamos ficar com? Com a organização da igreja. O que nós vamos ficar com? Com as invenções contemporâneas da igreja. O que nós vamos ficar com? Cristo. Aí o Tetzel falou: mas só isso? Irmãos, isso é suficiente. Cristo é suficiente. Se tirar tudo da gente, irmão, e deixar Cristo, nós vamos chegar no céu e no reino com o Senhor. Então Paulo diz: vocês precisam entender que vocês estão em rumo à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós estamos perseguindo, irmãos, um caminho de enchimento. A palavra plenitude é pleroma, é o que enche. O que a igreja precisa hoje é ser cheia de Cristo, irmão. O que a igreja experimentou pós-Pentecostes? Ficaram todos cheios de quê? De Cristo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Romanos 8 nos diz: se esse tal não tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. E se esse tal não tem o Espírito de Cristo, Paulo diz: esse tal não é dele. Então a igreja caminhou debaixo de uma direção espiritual em Cristo. Tudo era na pessoa de Cristo. Nas suas belezas, nas suas glórias e nas suas majestades. Então Paulo nos chama: vocês precisam ser perfeitos em Cristo. Mas olha só o versículo de número 1, Paulo diz: por isso vamos deixar de parte. Era melhor que a gente não falasse disso. Esses princípios elementares da doutrina, mas vocês estão se afastando, então vamos voltar a esses elementos, esses alicerces. Vocês já eram para estar nessa caminhada de maturidade, mas há uma coisa interessante que, às vezes, nós temos que voltar para os princípios elementares de Jesus Cristo. E eu vou ser bem claro para os irmãos. Eu acho que não há uma era tão grande da gente compreender essas doutrinas, arrependimento, a fé, como Paulo diz aqui, a fé em Deus, o batismo, imposição de mãos, ressurreição de mortos e o juízo final. Isso aqui são coisas que a igreja esqueceu. Sabia disso? Hoje, como que se crê, como que se entra na comunhão da igreja? As pessoas acham que é de qualquer maneira. Mas como você pega Atos 2, quando o Espírito foi derramado, quando o Espírito caiu no dia de Pentecostes e falaram: estão todos embriagados essa hora do dia. Pedro falou: não, o que está acontecendo aqui foi profetizado lá no Antigo Testamento por Joel, que nos últimos dias
Deus derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne. Aleluia. E o Espírito veio, encheu a igreja, inundou os cristãos. Segundo os estudiosos, eram 20.000 irmãos reunidos em Jerusalém. Imagina, irmãos, 20.000 pessoas. Como Pedro pregou, irmão. Você lembra que nós falamos na escola de profetas ainda agorinha? 2 maneiras de pregar. A palavra grega para pregação é querusso e querigma. Pedro se levantou como um querusso. Olha, vocês mataram o Filho de Deus. Vocês mataram um homem inocente. Mas Deus não o deixou na morte. Deus o ressuscitou. E Pedro pregou. E no versículo 37 de Atos 2, Lucas diz que eles fazem a pergunta clássica. É engraçado que quem faz o apelo é o povo, não é o pregador. Entendeu? Quem está fazendo o apelo é o povo. Que faremos, irmãos? E não é estranho que hoje quem faz apelo é quem prega. O que aconteceu com a igreja? A igreja perdeu o poder do Espírito Santo, a vida do Espírito Santo, a capacidade do Espírito Santo. Se o Espírito Santo age, irmão, os pecadores se arrependem, pessoas se convertem. E Pedro não fala, vem reunir na igreja, larga o judaísmo. O judaísmo é uma religião sem Deus. Pedro não convida ninguém para reunir. Essa é a nossa fraqueza. Isso aí está tudo errado. Aí o cara vem para cá, não sabe nem quem ele é. Vem reunir sem nunca se arrepender. Ele tem problema com o cristianismo, mas ele não sabe quem ele é. E Pedro falou, arrependei-vos. Amém, irmão? Amém. Esse é o chamado para a igreja, irmão. Por isso que Paulo, a primeira parte do ensinamento, alicerce da fé, Paulo chama de doutrina à base do arrependimento. Por que a gente precisa se arrepender? Porque nós somos pecadores, nascemos em pecado. Efésios 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo homem é carente. Do mais novinho ao homem mais velho, todo homem carece da glória de Deus. Então Paulo diz claramente, irmãos, que o homem é um pecador. E ele diz que essa questão do pecado, em Efésios 2:1, ele diz que ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. É grave, irmão. O pecado é um delito, é uma transgressão contra a pessoa e a lei do Senhor. E o homem caiu em pecado. Mas Romanos, capítulo 2, versículo 4, Paulo diz que não desprezem a bondade de Deus, porque é ela, olha que lindo agora, Paulo diz, porque é ela que nos conduz ao arrependimento. Sabe quem dá arrependimento para nós crermos? O arrependimento é um dom. Sabia disso? Deus dá arrependimento, volta ao nosso coração. O que é arrependimento? No grego é metanoia. É um giro de 360 graus, você está indo direto em direção e a ponto de se perder, de repente, o querusso com uma mensagem de querigma, mostrando que você é pecador, que você precisa do Senhor, e de repente aquela palavra perfura o seu coração, entra no seu coração, e você diz assim, Senhor, me salva. Eu sou um pecador, desgraçado, igual Paulo fala em Romanos, miserável, o quê? Homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí Paulo diz, mas graças a Deus, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, Paulo diz, nos libertou da lei do pecado e da morte, irmão. E o arrependimento vem, penetra o seu coração. Então a vida cristã começa com o arrependimento. O caminho da salvação ainda é o arrependimento. Por isso que a primeira mensagem
do primo de Jesus, depois de largar a estrutura sempre esteve lá, o Templo de Salomão. É até cômico que temos um Templo de Salomão hoje, né? Sempre esteve lá, com as suas coisas belas e bonitas. E de repente nasce João Batista, filho de Zacarias, cuja mãe é Isabel. Quem é Zacarias? É um sumo sacerdote. Se nasceu numa família sacerdotal, quem é João Batista, irmão? Sacerdote. O que João Batista deveria estar fazendo? Indo lá no átrio exterior, matando cabrito, né? Sacrificando animal, lavando lá na bacia de bronze a mão, entrando num lugar santo, no Santo dos Santos. Aí a dispensação mudou. Deus derrubou a tradição dos homens. Deus levou João Batista para o deserto da Judéia. A religião pegando fogo em Jerusalém. E João Batista com uma roupa estranha. Era para ele estar com uma estola sacerdotal, com uma mitra, um chapéu, escrito santidade ao Senhor. Não, irmão. João Batista estava com uma roupa de pele de camelo, comendo gafanhoto, mel silvestre, e era nazireu, não tomava vinho, nem bebida forte, não era sociável, não andava com os pecadores. Ele estava dentro do rio fazendo o quê? Qual era a mensagem de João Batista? Fala para mim. Fala, irmão. Qual era a mensagem? A mensagem não era para pecador, não. Era para religião. João Batista estava lá dentro do Jordão, gritando para o templo de Salomão: arrependei-vos! Raça de víbora! Vocês entenderam, irmão, o que eu estou falando? Como a igreja precisa se arrepender. A gente pensa que arrependimento é para quem está bebendo cachaça, se prostituindo. Também é. Mas muitos religiosos entre nós, cara de religião, Bíblia de religião, igreja da religião, mas nunca se arrependeu. Está lá. Semana após semana. E está aqui Atos 5,31, diz assim: Deus, porém, com a sua destra o exaltou e fez príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Sabe por que Jesus morreu e ressuscitou, que nós mostramos na escola de profeta? Que ele ascendeu, quando Jesus subiu, foi entronizado e se assentou à destra de Deus, ele envia o espírito de arrependimento. Para que o espírito é derramado no dia de Pentecostes? Para os homens se arrependerem. Quem é que estava lá gritando: mate-o, crucifica-o? Eram eles. Quem? A religião judaica. Não era o mundo. O mundo não queria saber de Jesus mesmo, não. Roma falou assim: não tem pecado esse homem. Pilatos falou: eu não vejo nenhum pecado. Herodes falou: que legal, você é Jesus. Você é um homem puro. Você não tem nada de pecado. Devolveu. Quando chegou lá, aí o Pilatos falou assim: não, ele é o rei dos judeus. Falou: não, nós não temos rei senão Deus. Era o rei. Você lembra de Apocalipse? Diz que na sua coxa, esse Cristo ascendido, o que está escrito? Na sua coxa está escrito o quê? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Por isso que na cruz estava escrito o Rei dos Judeus. Ele era o rei mesmo. Em latim, em grego e aramaico, porque toda a terra deveria ver que Jesus era rei. Então, o arrependimento é o único caminho para reunir na igreja. Entendeu, irmão? Quer reunir? Arrependei-vos. Segundo, a fé. O que é a fé? Paulo diz: a fé em Deus. Hoje a fé está banalizada. Tem uma seita aí que diz: coloca Deus na parede.
determina, usa a sua fé. Não, irmãos. Deus não é um sujeitinho velho de barba branca sentado no trono, não, irmão. Ele é um Deus soberano que está sobre o universo. E ele faz o que quer, da maneira que ele quer, na hora que ele quer e como ele quer. Se ele matar os nossos filhos, a gente diz amém. E se ele deixar os nossos filhos vivos, a gente diz o quê? Amém. E lembra da mulher de Jó? Amaldiçoa esse seu Deus e morre. Jó falou, você fala como qualquer louca. Acaso só receberíamos o bem de Deus e não o mal? A gente pensa que das mãos de Deus hoje, infelizmente, me perdoa a linguagem, o miserável movimento da fé brasileira só quer as bênçãos de Deus, as dádivas de Deus. Nós nos esquecemos, irmãos, que a fé, Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé não é ver para me crer. Hebreus 11:6 diz, sem fé, irmãos, sem fé, é impossível agradar a Deus e é necessário que aqueles que o buscam, ele é galardoador. Mas de onde vem a fé? Essa fé em Deus. Essa fé vem de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Qual é a nossa fé? Efésios 2:8 diz, pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. Isso não vem de onde? Não vem de nós, tá bom? Tá bom, Jeff? Não vem de nós. Uma vez um irmão numa conferência em São Paulo, ele falou, eu ganhei um choque, ele disse, Deus nos fez crido. Olha, você entende, irmão? Deus nos deu fé, irmãos. Você só está de fé porque Deus te deu fé. Por isso que Pedro falou, Senhor, aumenta-nos o quê? A fé, porque a fé é dele. É ele que faz crescer, aumentar. Como a gente precisa, irmãos. Voltar para o caminho da fé. Crer naquilo que o Senhor falou para nós, na sua palavra, nas suas promessas, nas suas realidades. Hoje os cristãos não têm fé em nada. É fé na casa, é fé no carro, é fé no copo d'água, irmãos. Há 500 anos atrás, Lutero nos libertou das indulgências, irmãos, do sabonete da rosa. Não, irmãos, nós somos cristãos porque nós cremos sem ver. Não vemos para crer, irmão. Nós cremos, é mesmo se não vemos nenhum operar de Deus, nenhuma manifestação visível, nós vamos declarar, nós cremos, Senhor. A gente não precisa ver as mãos do Senhor para crer. Nós cremos porque Ele nos fez crentes. Então a gente precisa entender que o caminho é do arrependimento, depois é o caminho da fé. E Paulo vai mais longe, ele diz, e do ensinamento de batismos. Claro, depois que eles creram, Atos 2:38 diz, arrependei-vos e cada um de vós, Pedro diz, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra grega é ser imergido. Nós acreditamos que todos aqueles que se arrependeram, receberam fé da salvação, devem ser batizados. Se creu, precisa ser batizado nas águas. Eu, principalmente, creio que o batismo é por imersão. E a partir de 12 anos, mas também não quer dizer que é com 12 anos. Tem crianças que têm maturidade, conheceram o caminho do Senhor e já são batizados. Nós não estamos aqui colocando crivo. Mas esse verdadeiro batismo, do que qual Paulo está falando aqui, eu vou mais longe, esse batismo, na realidade, além, porque eu não creio que o batismo seja para salvação. Se batismo fosse para salvação, tem muita gente batizada que estão no céu. Batismo não salva.
Por isso, Marcos 16, aquele que crê e for batizado será salvo. Não é aquele que for batizado e crê. É aquele que crê e for batizado primeiro. Precisa crer. Crer se arrepende. Crer vive pela fé. Manifesta uma vida de fé, um testemunho público pela fé. Só que aqui a gente pode também aplicar Romanos 6, quando Paulo diz no versículo 3 e 4 assim: ó, porventura, ignoraste que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, porque como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, também andemos nós em novidade de vida. Verdadeiro batismo é aquele que nos incluiu na morte de Jesus, no sepultamento de Jesus, na ressurreição de Jesus, na ascensão de Jesus, na entronização de Jesus e na glória com Jesus, irmãos. Isso é batismo real. Por isso eu não creio que um batizado foi para o céu. Tem muitos batizados, entenda, que foram para o inferno, que nunca se arrependeram, nunca deu testemunho de uma fé pública. Por isso que hoje tem movimentos, não se espantem, de rebatismo. Acredita nisso? Eu conheci um irmão que ele foi batizado 10 vezes. Aí um dia eu estou conversando com ele, ele falou: esse é meu 10º batismo. Eu falei: mas você nunca... Não, eu vou passando de lugar a lugar. Não, irmãos. O batismo é uma vez para sempre. Essa posição em Cristo nunca muda, mesmo com as nossas fraquezas, os nossos temores, os nossos fracassos. Não, irmãos, a sua posição em Cristo é eterna, amém, irmãos? Para sempre. Não precisamos, o que a gente precisa fazer? Se pecarmos, a gente se arrepende. João diz: se pecardes, filhinhos, temos um advogado, amém, irmãos? À destra de Deus. Temos um paracletos no grego que anda do nosso lado. Oi, Fábio. Isso aí é uma queda, se arrepende. Já percebeu que isso acontece com a gente? Briga com a mulher, bate nos filhos, discute com irmãos, briga na empresa e a gente fica... E de repente, o Espírito Santo vem e fala com a gente: se arrependa, pede perdão. Ora com ele, ora por ele. Então, irmãos, Paulo trata do arrependimento, da fé, do batismo e também da imposição de mãos. Essa imposição de mãos se tornou tão geral hoje. Me chamaram para uma comunhão e eu fui. Cheguei lá, os irmãos tinham escondido assim com a mão para trás. Aí eu falei: irmão, vamos adorar o Senhor, né? As irmãs: não, irmão, vamos ficar aqui orando, vamos orar. Aí oramos. Estou vendo os irmãos com a mão para trás. Os irmãos estão com a mão. Os irmãos, cada um com um frasco de óleo. Eu perguntei: irmão, para que o frasco de óleo? Não, nós viemos aqui para você impor as mãos sobre nós, para você nos consagrar para sermos pastores. Falei, não, irmão. Quando você olha para a Bíblia, quando a Bíblia fala da imposição de mãos, é um sinal de identificação que enfatiza a nossa unidade entre o corpo de Cristo. Não é simplesmente uma imposição física que eu coloco sobre a cabeça do irmão. Não, é uma identificação. Quando Paulo volta para a igreja em Antioquia, para você entender isso, quando ele está lá em Antioquia, e diz lá, Lucas, né, que naquela igreja havia profetas e mestres. E ele detalha, né, quem eram os profetas e quem eram os mestres. Quem estava lá entre eles? Barnabé e Saulo. Estavam lá. É sempre interessante que Deus sempre caminha pela igreja, né? Deus sempre chama os seus servos na comunhão da igreja. E Paulo e Barnabé estão lá,
E a igreja se identificou com eles. Impuseram as mãos sobre eles. E enviaram eles para a obra do ministério. Você entenderam? Só que o texto diz assim, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Entendeu, irmãos? Nós somos identificados na igreja pelo Espírito. É a pessoa do Espírito que nos identifica. Então, a imposição de mãos não é só colocar as mãos sobre a cabeça dos outros. Hoje virou um movimento. Eu vi um vídeo até engraçado, que o irmão diz que é profeta, aí o irmão foi botar a mão na cabeça, aí a irmã travou, aí ele, no vídeo, aí ele ficou, aí a irmã falou, não bota não, ele chutou a irmã, ele, pá, deu uma... a irmã... Você entenderam, irmão? Quando, na verdade, a imposição de mãos é a identificação do Espírito com todos os crentes em todos os lugares, no corpo místico de Cristo e visível na igreja local onde você reúne. Seja em Cabo Frio, Búzios, Unamar, São Pedro, irmãos, o corpo de Cristo se identifica. Então, Paulo leva a igreja não só a entender o arrependimento, a fé, o batismo, a imposição de mãos, ele também leva os irmãos a entenderem que haverá um futuro. Você crê em escatologia? Você acha que o mundo termina como ele é aí? Colorido, bonito, calorento, as praias cheias, e a Joana vindo para cá. Irmãos, pessoas vivem como se não houvesse futuro, que o amanhã não existe. Tem um futuro. E Paulo trata desse futuro chamando da ressurreição e do juízo final, do julgamento. Aqui você não pode fechar como é isso, como vai ser aquilo, tem muitas correntes. Eu tenho a minha, mas não vou expor para os irmãos. Os irmãos mais íntimos meus sabem que eu creio. Mas aqui, simplesmente a ressurreição é aquilo que Jesus falou para Maria e Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, o quê? Nunca, irmãos. Essa semana minha esposa sentiu falta, a Ellen, do irmão, né, um pastor amigo nosso. Ela falou, amor, aquele moço não está abrindo mais o sítio. Eu falei, gente, é verdade, eu não vejo mais. Aí eu vindo com o Pedro da terapia, meu filho, passei, estava escrito aluga-se, eu parei, fui na mercearia ao lado e perguntei, cadê o irmão aqui, o pastor? Ele falou, o Senhor levou ele. Entendeu, irmão? Ele foi fazer uma obra, despencou e caiu em cima do negócio, machucou o fêmur, e na cirurgia deu um infarto fulminante. Na verdade, o Senhor queria ele. Então, irmão, se prepare para a volta de Jesus. Não é só a parousia que Jesus vai vir sobre as nuvens para arrebatar a igreja e levar os seus filhos, não. O Senhor pode voltar para você hoje. Indo para casa, o carro capota, dá um infarto. A vinda de Cristo é iminente na sua parousia, mas a volta de Cristo pessoal também é iminente, irmão. Se prepara, irmãos. Tem uma vida piedosa. Uma vida não é de super crente, é uma vida de crente que lê a Bíblia, que ora, que reúne, que está com os irmãos, que busca a presença do Senhor. É assim, se lembra? Que o Senhor disse, é assim que eu quero achar vocês fazendo. Como? Cuidando dos irmãos, pastoreando-se, visitando, tendo comunhão, louvando o Senhor. Olha como nós fomos conduzidos à adoração, irmãos. É uma porção para o corpo. Ministérios que o Senhor dá à igreja para que ele seja glorificado, como John Piper diz, Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. Tenha sua satisfação em Cristo, sua vida em Cristo, seus filhos em Cristo, seus cônjuges em Cristo, porque vai haver uma ressurreição nessa terra, irmãos.
Prepara o seu coração. Não é para os irmãos mais velhos, não. O Senhor pode voltar para o mais novo aqui, que é o Isaac. E depois Paulo diz o juízo final. A grande pergunta, se o Senhor voltar, você está preparado? Você sabia que o Senhor vai voltar? E diz aqui, em Atos 17, 30 e 31, para terminar, Lucas diz assim, ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Aquele tempo sem Cristo, sem o Evangelho, sem a vida cristã, sem a vida de igreja, sem a vida de comunhão. Nós éramos ignorantes. Não sabíamos quem era Deus, pessoa de Cristo, a sua obra, a pessoa e o ministério do Espírito Santo. E Lucas diz, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte, primeiro, de novo, se arrependam. Entendeu? Nós começamos com arrependimento e vamos terminar com arrependimento. Por quê? Porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio do seu Filho, varão perfeito, que destinou e acreditou diante dos homens, ressuscitando dentre os mortos. Tem um juiz perfeito, sentado no céu. E eu vou ser mais claro para os irmãos, ele não está mais sentado. Em Atos 7, quando Estevão estava sendo apedrejado, Estevão falou, Pai, orou igual Jesus, né? Perdoa o que fazem, porque eles não sabem o que estão fazendo, Senhor. E de repente Estevão viu o céu aberto. Olha isso aqui. Isso é na igreja do primeiro século, não mudou. E o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Depois de ler Atos 7 todo, a cena da manifestação da presença de Cristo para Estevão, ele viu esse varão glorificado como juiz de toda a terra, que há de julgar vivos e mortos. Eu sou dispensacionalista, me revelei. Eu creio que a igreja é arrebatada, a igreja entra para o tribunal de Cristo, ela é julgada não pelos pecados, mas pelas obras, as nossas obras, o que nós praticamos enquanto vivíamos aqui. Então, o tribunal de Cristo, no grego, é bema, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Ninguém vai ser julgado pelos pecados diante do tribunal. Pecado foi resolvido, amém, irmãos? Pecado perdoado. A palavra grega bema é comunhão de irmãos, reunião familiar. Todos nós, perante o Senhor, fomos aprovados, entraremos nas bodas do Cordeiro, amém? E ali ficaremos com o Senhor. Esse período, alguns dizem que é de 7 anos e meio, e vamos estar ali. E na terra, a grande tribulação, os primeiros 3 anos e meio, uma falsa paz, a política governante, tudo resolvido. E, de repente, no segundo período, começa em si a grande tribulação nessa terra. A igreja, não creio que a igreja passe pela grande tribulação, amém? Quem crê, não temos nada contra, mas Apocalipse 3,10 diz que nós não iremos passar, porque eu venho para Filadélfia, ele diz, eis que venho sem demora. Guarda o que tem para que ninguém roube a sua coroa. Então nós estaremos com o Senhor. Vamos parar aqui, mas a questão toda, irmãos, é que nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Então prepara o seu coração. Como o meu amigo caiu do prédio, o outro amigo meu, eu fui trabalhar com ele, e uma vida toda desregrada, eu falei, existe um futuro, um julgamento, um tribunal. Ele se reconciliou com a situação que ele tinha, pediu perdão à esposa, e um dia ele foi trabalhar em casa. E ele pisou num simples prego. Deu um tétano, a injeção não estava em dia, e ele dormiu no Senhor. Com 37 anos. Meu irmão,
íntegro, reunindo com os irmãos da Assembleia em São Gonçalo. Um dia ele descobriu que ele tinha um câncer. Meu irmão era um jovem forte, com 36 anos. Foi para o INCA e nunca mais voltou. Irmão, se prepara. Entendeu, irmãos? Senhor, a gente espera muito o Senhor vindo sobre as nuvens, mas a gente não vive como que o Senhor fosse nos encontrar agora, igual o Atmani falava, né? Ele, sempre que ele saía com os cooperadores, aí diz que quando ele estava perto a virar a esquina, ele falava, eu sinto que ele vai estar ali, eu vou encontrar. Aí os irmãos falavam, quem vai estar ali, irmão? Ele falava, o Senhor pode me encontrar agora, entendeu, irmão? Prepara o seu coração. Guarda o seu coração. Amadurece, cresce, lê a Bíblia, ore, reúne, louva, adora. Traz esses hinos bons do passado para a igreja, que a igreja está tão atual que se esqueceram disso. E lembro que uma vez eu estava com o Robson, aí um jovem falou assim, esse irmão só canta aí, Robson toca, né? Esse irmão só toca hino velho. Os irmãos do Rio, irmãos, é uma herança que o Senhor deu para a igreja. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. Te louvamos nessa noite. Gratos porque o Senhor tem nos chamado para sermos a sua noiva, Senhor. Parte da sua igreja em Cabo Frio. Mas graças a Deus porque o Senhor nos deu o arrependimento, a fé. O Senhor nos deu o batismo, nos incluindo no teu corpo. Muito obrigado, Senhor, porque também somos identificados com os irmãos. Mas temos algo, Senhor, para colocarmos diante de Ti nessa noite. Nos prepara, Senhor, para se dormirmos, pudermos ressuscitar na Sua volta. Sim. Nos encontrar diante de Ti. Aleluia. E ouvirmos da Sua boca, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Queremos ser como as 5 virgens prudentes, Senhor, que encheu a lamparina de azeite e se preparou para a sua vinda. Nos livra do espírito de inércias, Senhor, que não encheram a botija de azeite, mas viveram uma vida cristã sem orar, sem reunir, sem ter comunhão, sem ler a Bíblia. E quando ouviram, eis o noivo, estavam vazias. Ó Deus, misericórdia do seu corpo, seu povo, da sua igreja. Ó Deus, lembra de nós, Senhor. Nos dá um espírito de arrependimento. Transforma o nosso coração. Nos muda de dentro para fora. E nós oramos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus.